Olá! Primeira vez aqui? Hoje vou explicar um filme de ação, thriller de prisão americano, chamado Plano de Fuga. Temos alguns spoilers, prestando atenção e tome muito cuidado. Aproveite e se inscreva para não perder conteúdo de muito valor que postamos aqui. O filme começa em uma prisão federal de alta segurança no Colorado. Um recluso chamado Ray Breslin é abordado por outro recluso, que avisa sobre alguém chamado Jack. De acordo com ele, Jack está prestes a começar uma briga com fogo no próximo dia. E como foi dito, ele ataca Rae, mas logo Rae vence a luta. Mas devido à comoção, a prisão, os guardas acabaram colocando ele em um isolamento. É uma área de alta segurança que apenas reclusos perigosos são levados. Em seguida é colocado em uma pequena sala sem janelas e apenas um banheiro. Ele também é vigiado o tempo todo por uma câmera de segurança. A única posse que ele pode ter é uma bíblia. Rapidamente começa a traçar um plano para escapar da prisão. Ele já analisou o layout da prisão e acaba descobrindo que a área da alta segurança fica ao lado da garagem contra incêndio. Ele percebe que a prisão está com falta de guardas, o que torna seu trabalho muito mais fácil por vários dias. Observa novamente e ele acabou analisando tudo e viu um outro comportamento padrão, que inclui sair para fumar. 7 minutos com essas informações, Ray acabou descobrindo o tempo e a maneira melhor para escapar. Agora ele só precisa encontrar uma maneira apenas uma de obter a senha da alta porta da prisão de segurança. Ele rasga uma fina camada de plástico da embalagem de leite com chocolate, que é dado com cada refeição. Sorrateiramente coloca o plástico no touchscreen e adquire o número juntamente com a sequência, o que facilita a sua vida. Ele também consegue informar sua equipe fora da prisão para criar uma distração. No momento exato, às 4 da tarde, ele vai escapar e finalmente ele executa o plano. Como havia previsto, os guardas fazem uma pausa para fumar. Ele usa a senha para sair da cela, em seguida, por um respiradouro. Ele entra na garagem de incêndio, desprotegida nesse momento. A sua equipe provoca um incêndio fora da prisão para distrair os bombeiros, que levam o corpo que vão para lá. E Ray consegue sair juntamente com eles, travando-se ao fundo do veículo. E aí, finalmente, ele sai da prisão. Ele vai embora com seus companheiros de equipe, a Abigail, que deixaram ele de lado numa cabine telefônica, para que eventualmente o encontrem e o prendam. No entanto, antes que eles possam levar Ray de volta para a prisão, um homem chamado Clark Lester chega no local e fala para deixarem Ray. E na cena seguinte, vemos eles conversando com o chefe de prisão. E é finalmente revelado que Ray é, na verdade, o fundador de uma empresa de segurança chamada Breslin Clark, que testa as medidas de segurança das prisões. Ele não é um criminoso, mas um empresário que vai a várias prisões, como recluso, para verificar se são realmente a prova de fuga. Ao longo dos anos, ele conquistou a reputação de homem que pode escapar de qualquer prisão. O guarda da prisão está além de surpreso e grato pelo feedback de Ray sobre como é que eles podem melhorar a segurança da prisão. Após a reunião, ele vai para o escritório. Pela primeira vez em 5 anos. Ele resolve o problema de computador mais idiota do mundo e impressiona muito seu amigo. Seu parceiro de negócios, Lester, agendou uma reunião com a CIA. O Miller, para quem eles querem que ele converse, quer ter uma nova prisão para pessoas desaparecidas, com a condição de não saber a verdadeira localização da prisão. Ela oferece milhões de dólares pelo negócio, mas ele é cético em relação à ideia. Porém, só concorda em ir quando seu parceiro Lester pede que ele vá. Eles fornecem a ele uma identidade falsa de um terrorista espanhol, chamado Anthony Porto. No dia que ele deve ir, ele coloca em seu braço uma coisa que serve como protocolo. No entanto, as coisas começam a ir de uma forma diferente quando ele é sequestrado e drogado para ser preso. Portanto, sua localização vai permanecer anônima. Seus abdutores também removem dolorosamente o rastreador de seu braço, enquanto Ray perde a consciência. Quando ele acorda, Ray se encontra em uma cela de vidro. No topo de uma plataforma, em torno dele, temos várias células semelhantes com vários prisioneiros ali. Eles são observados por câmeras em movimento. Ray é então levado para conhecer o diretor da prisão, Hobbs, que se apresenta. E Ray está confuso, porque lhe falaram que o diretor da prisão é uma pessoa chamada Marsh. E basicamente ele percebe que as coisas mudaram. Ele pede para sair, porém o diretor o ignora completamente, o declara como um prisioneiro. Lá fora, a prisão de Abigail e o seu amigo estão tentando encontrá-lo, porém não conseguem. Os presos são instruídos a evacuar para uma área. Os guardas usam máscaras idênticas e têm permissão para bater em qualquer prisioneiro do qual não gostam. Um tempo depois, Ray é abordado por outro recluso chamado Emil, que avisa para que ele não seja morto. Ele agradece. Ele também diz que não cometeu nenhum tipo de crime e foi simplesmente preso porque algumas pessoas querem obter as informações sobre o seu chefe, Mayhem. Agora começa a acreditar que esta prisão não mantém criminosos federais,
mas é uma câmara de tortura para a qual os ricos enviam seus inimigos. Ele planeja investigar mais sobre essa prisão. Então Rai e Emily começam uma briga para serem mandados para a solitária. O diretor vê isso pelas câmeras e está quase animado. Afinal, eles estão lutando. E quem não ficaria? Isso é como uma coisa impressionante. Eles são enviados para a área de isolamento, que é uma sala minúscula. E é um substituto de uma câmara de tortura. A sala funciona como um forno. Uma alta temperatura, maior do que um ser humano consegue suportar para desorientar e desatar os presos, com alta potência e altas luzes halógenas. Depois de um dia na câmara, o médico da prisão é nomeado, Dr. Cleary, e visita Rai. Ele parece simpático, mas não responde quando Rai pergunta a ele sobre a sua localização. Após isso, Emil e Rai são liberados da sala. Durante seu tempo na câmara, Rai descobriu que ela tem alguns pontos fracos. Então ele pede uma refeição para adquirir uma placa de metal, que pode usar justamente para abrir rebites. Na próxima reunião com o chefe, ele é questionado sobre Mannerheim novamente, e Emily deliberadamente faz o diretor enlouquecer. E os guardas acabam enfiando um cano na sua garganta. Enquanto ele está sendo torturado, ele consegue um pedaço de metal. Após a reunião, ele exige saber um pouco mais sobre isso. Ele revela que ele tem analisado a estrutura das prisões e chegou à conclusão de que o lugar é debaixo da terra. Então, se ele tirar os parafusos e subir, ele pode ser, sim, capaz de chegar à superfície. Depois de ouvir seu plano, Emil acredita que Rai pode ajudá-lo a escapar. Eles rapidamente executam um plano e começam uma luta para serem enviados de volta para a câmara de isolamento. Lá começa a abrir o rebite. E aí, quando ele termina, bate na câmera para sinalizar para Emil para que ele distraia os outros. Ele começa a gritar, fazendo com que todos olhem para ele. Enquanto Rai bloqueia a sua câmera com uma bola de papel que tinha em sua boca. Ele finalmente entra no respiradouro e segue seu caminho para fora. Ele acidentalmente quebra um cano, fazendo com que a câmera se encha de água. Enquanto Rai finalmente sai, ele fica surpreso ao ver que a prisão está em um enorme navio de carga, no meio do oceano. Ele rapidamente volta, antes que alguém possa vê-lo. E temos vazamento de água aqui, e faz com que as câmeras de isolamento inundem, o que distrai ainda mais os guardas, e torna muito mais fácil para ele voltar sem ser pego. Na cena seguinte, seus amigos conversam sobre o desaparecimento de Rai. Porém, o homem fala sobre o cheque que ele recebeu e que ganhou muito mais do que isso. Também a mulher que ofereceu a Rai o trabalho está fora de contato, o que é uma pena. Eles pediram a Lester para fazer uma busca, mas o homem o dispensou, alegando que Rai está apenas fazendo seu trabalho. Lester liga para o diretor da prisão e peça para que ele mantenha Rai ali pelo resto de sua vida. Então nós temos uma das maiores reviravoltas do filme inteiro. Percebemos que Lester é ganancioso e que quer a empresa apenas para si. Por isso acaba forjando um contrato falso, levando o seu amigo para uma real prisão e mantê-lo lá para sempre. No entanto, Abigail e Rush não desistem, continuam procurando por Rai. Descobrem sobre uma propriedade ilegal. A prisão com o nome de tumba, em que as pessoas colocam seus inimigos, é de fato real. A prisão na qual o Rai está. Mas basicamente não conseguem encontrar a localização da prisão. De volta à prisão, Rai e Emil começam a analisar a rotina dos guardas. O que é difícil para eles, porque os guardas usam máscaras idênticas. Eles fazem isso por vários dias e descobrem alguns detalhes bem importantes sobre a sua programação. Agora eles precisam descobrir em que parte do mundo estão. Então eles podem traçar um plano de fuga. Eles vão ao médico para pedir ajuda ao médico da prisão, mas ele se recusa a fazê-lo. Então, ele pega um papelão para poder usar como um sextante improvisado. Determina a latitude do navio. Eles terão que estar no topo do convés para fazer o sextante funcionar. Então Rai e Emily perguntam a um prisioneiro muçulmano: "Você tem Ed Afid para ajudá-los com seu plano?" Mais tarde, você tem Ed se oferecendo para ser o espião do diretor. Ele pede ao diretor que o deixe orar a Allah ao ar livre. Sabendo suas verdadeiras intenções, o diretor concorda e deixa ele ir ao lado de fora. Afid então usa o sextante e descobre a latitude do navio. Usando essa informação, Had e os outros dois descobrem que eles estão no Oceano Atlântico, Marrocos. Mas ainda não têm certeza sobre a localização. Eles têm que pensar em um plano logo. Emily diz que tem um amigo no Marrocos que deve muito, mas muito a ele. Porque, claro, ele fez algumas coisas. E se eles conseguissem mandar uma mensagem para ele, ele e seu grupo viriam salvá-los. Rai novamente acaba encontrando o médico da prisão e o convence a ajudá-los. Mais tarde à noite, o médico envia e-mails aos seus amigos, com a localização de cada um deles. Finalmente, é o dia em que executam o plano. No início, Afid dá ao diretor informações falsas sobre um motim. Para acontecer no bloco, o diretor envia todos os seus guardas para o bloco, deixando a área de isolamento com apenas 2 deles. E basicamente, é a hora certa em que começa um tumulto.
na área da Babilônia ou isolamento. Todo mundo começa a brigar no local. Brigam, brigam e brigam. Momento bom, momento Ares. E aí, eles começam um bloqueio na carga. Mas antes que os 3 possam alcançar o topo, as portas estão fechadas por um tempo. Uma pena. Os homens de Emily também chegaram em seu helicóptero para conseguir salvá-lo. Mas lá dentro do navio, os guardas e o grupo entram em um tiroteio insano. Mais Ares. Alfred leva um tiro no processo e não pode mais se mover. Rai pensa rapidamente em um plano de fuga, e pede para que um fique ali, enquanto o outro vai para a sala de controle cortar a energia. Dessa forma, as portas do topo podem ser reabertas. Mas, basicamente, ele pede que ele saia porque ele sabe que não vai sobreviver. Relutante, ele faz o que o homem diz. Algum tempo depois, os guardas chegam e Efred mata-os. Mas, ao mesmo tempo, Rai consegue desligar a energia, ajudando, assim, todo mundo. Emily corre para o helicóptero, que está sendo baleado, e enquanto é baleado pelos guardas, ele e seus amigos retalham. Enquanto esperam o Rai sai. No entanto, está preso dentro do navio em um tanque. Os guardas estão procurando ele em todos os lugares. Então, em vez de sair, ele se joga no mar. Exatamente. O helicóptero decola. Ele se vê lutando na água, pedindo por ajuda. E basicamente ele consegue. Eles atiram nos tanques de óleo do navio. Isso causa uma explosão que finalmente mata o diretor e seus homens. Eles podem voar em segurança e pousam no Marrocos, nas costas. Um carro vem buscá-los e, surpreendentemente, Jéssica, a mulher que lhe ofereceu emprego na prisão, está nisso. E aí está ainda mais perplexo quando ele diz que ela é sua filha. Então é revelado a verdade. Mayhem, os outros pensavam que era seu chefe, mentiu sobre sua identidade. Então, eles são inimigos, mas não os matariam. Jéssica sabia que seu pai estava na prisão, então ela teve que conseguir um presente para poder tirá-lo de lá, antes de partir. Jéssica diz a Rai que Lester se envolveu com o diretor da prisão e exigiu que ele continuasse ali para sempre. Então, ele estava de fato traindo. Na cena seguinte, vemos Rai e Abigail juntos. Abigail informa que Lester recebeu uma oferta de emprego como CEO da prisão. Ele ficou apavorado e resolveu escapar de Lester. Fez as malas para fugir, porém Abigail rastreou ele. E resolveram colocar o plano de vingança em ação. Em seguida, vemos Lester sendo atacado por algumas pessoas em um carro. Quando o homem acorda, ele se encontra ainda dentro do carro. Mas seu carro acaba por estar dentro de um enorme navio de carga, viajando para um destino desconhecido. O que é bem triste, porém bem merecido.